Bom dia a todos. Eu sou Mariângela Pinheiro de Lima, fisioterapeuta brasileira. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à comissão organizadora desse importante congresso pelo convite para estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante para o neurodesenvolvimento, que é a questão respiratória dos bebês que depois se tornarão crianças e serão tratados por todos vocês, ou tratados ainda bebês. Gostaria de agradecer especialmente a terapeuta ocupacional Oaci Veronese, que fez a ponte para eu estar aqui falando nesse congresso e que também vai fazer a tradução da minha fala. Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito dos cuidados respiratórios sensório-motores na UTI neonatal, sobre o método reequilíbrio tóraco-abdominal. Ao olhar para a fisioterapia respiratória, mundialmente, nota-se uma separação dos pulmões e do corpo que trabalha para que esses pulmões sejam ventilados e para que o ar possa atingir cada uma de nossas células. Essa separação conduziu a inúmeros tratamentos que forçam no corpo de um bebê a saída da secreção. Eu iniciei meus estudos relacionados à respiração nos anos 80 e foi exatamente em um hospital pediátrico. Ao ver as crianças com distúrbios respiratórios deformando seus corpos, eu me perguntei, por quê? Por que acontecem deformidades? Porque acontecem sinais no corpo. Eu também tinha essa dúvida, já que eu vinha de uma formação que separava os pulmões de quem os carrega, né? O nosso próprio corpo. E com toda essa indagação, estudei, investiguei, tratei e desenvolvi uma metodologia para tratar qualquer idade, o sistema respiratório de pessoas de qualquer idade. E desenvolvi um método chamado reequilíbrio tóraco-abdominal. Esse nome tem toda uma justificativa na fisiologia e biomecânica respiratória que não teremos tempo para explicar aqui. Então, o meu objetivo é apresentar um pouco do método para vocês. Então, o método reequilíbrio tóraco-abdominal é um conceito de avaliação e tratamento do sistema respiratório centrado na funcionalidade do indivíduo. As bases para a construção do raciocínio clínico estão fundadas na fisiologia e biomecânica respiratória, no conhecimento das doenças do sistema respiratório e na biomecânica disfuncional. Também considera as modificações do sistema nervoso autônomo decorrentes do processo de suportar sobrecargas ventilatórias e as intervenções necessárias para o suporte de vida, assim como os estímulos nociceptivos que acompanham essas intervenções. Então, aqui vou falar especificamente sobre a UTI neonatal, que é um ambiente de suporte de vida, mas que junto com essa grande possibilidade de manter a vida, traz também uma série de estímulos nociceptivos para esses bebês e que ficarão como sequelas por muito tempo ou talvez para sempre. Os principais objetivos do método reequilíbrio tóraco-abdominal na UTI neonatal são possibilitar a respiração e a alimentação de forma independente de suportes externos. Esse é um caminho longo, pode ser longo para alguns bebês, para prematuros extremos especialmente, mas os bebês são tratados enquanto estão em ventilação mecânica. Também possibilitar o ganho de peso e a estabilidade clínica. Nós já vamos ver como os dois pilares que fundamentam o trabalho dentro da UTI neonatal. Facilitar o desenvolvimento pleno de bebês recém-nascidos que precisam de cuidados clínicos,
através de uma assistência integral. Proporcionar uma alta segura com as necessárias orientações, esclarecimentos e encaminhamentos. A principal proposta terapêutica do método RTA é manter a homeostase, o equilíbrio de todos os sistemas do organismo. E nós estamos aqui tratando de bebês que estão em completo afastamento da homeostase, estão em um processo de alostase. Para que seja possível atingir esse processo de homeostase, se aproximar o máximo possível desse processo de homeostase, é necessário, em primeiro lugar, que o conhecimento a respeito de todas as alterações que acompanham essa população gere uma assistência gentil. Nós estamos falando de bebês muito pequenos, porém com grande sofrimento. Então, o objetivo inicial da proposta terapêutica é ter gentileza no tratamento. Cuidar globalmente do bebê, ou seja, em todos os momentos dentro da UTI neonatal, nós precisamos a aproximação da homeostase, seja durante um procedimento invasivo, seja durante uma mamada, quando o bebê já tem essa possibilidade, ou a passagem da alimentação pela sonda, ele tem que estar bem posicionado em todos os momentos. Então, o posicionamento terapêutico, que atende não somente as características que um bebê deveria ter ao nascer, o padrão flexor, mas também as suas individualidades clínicas. Trabalhamos arduamente para que haja diminuição do gasto de energia com a respiração e com posturas ruins, com impactos corporais que levem o bebê a gastar mais energia para se manter. Então, a diminuição do gasto de energia é o foco principal e nós vamos fazer isso através da redução do esforço muscular ventilatório, que é um dos maiores gastos de energia de um bebê numa UTI neonatal. Trabalhamos por um desmame da ventilação mais rápido e seguro, sem que o bebê seja estubado, reentubado, e sim que haja um conhecimento a respeito de cada um desses bebês, desses indivíduos, da progressão do ganho ventilatório, da progressão positiva do seu sistema respiratório, para que ele seja retirado da ventilação, passe talvez por uma ventilação não invasiva, em muitos casos ainda vai precisar de oxigenoterapia, como muitos broncodisplásicos, ou que vá para ar ambiente. Então, a preparação é para que esse bebê tenha sempre menos esforço e que todos os procedimentos que são feitos com eles dentro de uma UTI neonatal sejam feitos de forma segura e fundamentada. Uma outra situação extremamente importante e necessária é reduzir as intercorrências. Por exemplo, um bebê mal posicionado, com impactação do tronco e muita pressão abdominal por um posicionamento, na hora que ele é alimentado, ele corre um enorme risco de apresentar refluxo, broncoaspirar e ter consequências, como, por exemplo, até uma pneumonia aspirativa. Então, nós trabalhamos para manter o bebê em equilíbrio, em homeostase, respirando com o menor gasto de energia possível. Então, o cuidado respiratório, ele não deve interferir de forma negativa no neurodesenvolvimento e nos estados comportamentais do bebê, nem na alimentação e nem no ganho de peso. Nós sabemos que existem muitas técnicas focadas na remoção de secreções
e não na melhora da ventilação. E muitas dessas técnicas conduzem a um aumento de gasto de energia e não estão centradas no indivíduo, e sim focadas em um único projeto, a remoção de secreções. Quando o bebê ou qualquer outro indivíduo que tem uma disfunção ou doença respiratória, a partir do momento que ele respira melhor, vai haver maior mobilização de secreções e a aspiração vai ser muito mais vantajosa e com mais sucesso, e terá mais sucesso. E também é extremamente importante lembrar que cuidar de um bebê no início da sua vida implica em uma responsabilidade com seu futuro e as intervenções globais e protetoras devem ser imediatas e não depois que ele sai da UTI neonatal. Deve começar na UTI neonatal. Também dentro da proposta terapêutica, a redução dos estímulos nociceptivos ao mínimo. Esses estímulos nociceptivos que foram tão bem apontados pelo NIDCAP, que é necessário estar dentro da UTI neonatal, os conceitos do NIDCAP e o método canguru. Então, a necessidade da participação de toda a equipe para a manutenção dessa homeostase durante todo o tempo em que o bebê permanece em uma UTI neonatal. E a valorização do esforço muscular ventilatório e as suas relações com o sono, com o desenvolvimento, com a alimentação e com o ganho de peso. Porque o esforço muscular ventilatório conduz a um enorme gasto de energia por parte do bebê. Então, essa energia que deveria estar sendo despendida para o desenvolvimento físico e sensório-motor, para que ele conseguisse se alimentar adequadamente. Então, um bebê que vai começar a ser alimentado de forma autônoma, ele precisa de uma organização respiratória, porque no processo de alimentação há a coordenação entre respiração, sucção e deglutição. Nessa ordem, a respiração precisa estar sincronizada para que o bebê possa coordenar, respirar, sugar e deglutir com sucesso, sem engasgos, sem broncoaspiração, sem mais doença respiratória decorrente disso e mais limitação ao seu desenvolvimento. Também o ganho de peso está muito claramente colocado aqui na nossa frente, né? Se o bebê consegue se alimentar, ele vai ganhar mais peso. Se ele gasta menos energia para respirar, ele vai ganhar mais peso. E se ele ficar em equilíbrio, ele vai dormir com tranquilidade, que é o que a gente deve esperar que um bebê faça o máximo de tempo possível numa UTI neonatal, e reduzindo as intervenções e reduzindo os estímulos nociceptivos. Em relação ao esforço também, é importante a gente lembrar que não se deve desperdiçar energia com o que não é essencial. Então, para esse bebê, essencial é poupar energia, é respirar a cada dia da forma mais adequada, é ganhar peso, é ganhar músculo junto com esse peso, ganhar estabilidade da parede torácica, ganhar possibilidade de fazer os movimentos contra a gravidade, já que a grande maioria desses bebês que estão nas UTIs neonatais são bebês prematuros e hipotônicos, ou mesmo que sejam termo, são bebês que vêm hipotônicos, por exemplo, por uma asfixia. O sistema respiratório, quando em situações de disfunções e doenças respiratórias, deixa de ser um sistema de baixo custo. E isso não é aceitável como, isso faz parte dessa população. Bebês prematuros respiram com grande dificuldade e não há o que se possa fazer em relação a isso. Há muito o que se fazer aí em relação a isso. Então, o esforço respiratório
é um dos focos centrais na avaliação e abordagem do tratamento. E o outro é o padrão flexor próprio do recém-nascido, que seria o grande marco do nascimento e que esses bebês não apresentam. Então, o padrão flexor, ele traz inúmeras vantagens para a ventilação. A ventilação é um ato sensório-motor. É uma função praticada por músculos esqueléticos e situada especialmente no tronco e no pescoço. Então, o padrão flexor normal ou fisiológico do recém-nascido é como um alicerce, uma fundação segura para a construção de movimentos antigravitacionais, estabilidade articular e a força de reação ao solo. Mas ele também traz uma série de vantagens para o sistema respiratório. Uma delas é quanto mais evolui o padrão flexor e o tônus flexor, haverá maior frenação do movimento do diafragma na inspiração e regulação da pressão pleural, que é extremamente negativa nessa faixa de população que nós estamos tratando aqui. Então, esse bebê é um bebê hipotônico, com baixo crescimento de todos os seus órgãos e músculo esquelético. Então, ele tem pouca estabilidade na caixa torácica, tem pulmões que se distendem com dificuldade e isso, além disso, a hipotonia faz com que as vias aéreas fiquem mais fechadas. Então, essa é a necessidade de trabalhar para o desenvolvimento e dentro do padrão flexor. Porque o tônus abdominal, o tônus dos músculos flexores, vai promover uma frenação ao movimento do diafragma, reduzindo a velocidade do fluxo inspiratório e assim reduzindo os movimentos negativos na caixa torácica de bebês que estão lutando tanto para respirar. Então, essas distorções que acontecem na caixa torácica dos bebês, elas são uma imensa perda de energia, porque o bebê está fazendo um esforço enorme que não resulta em expansão. Quem pode ajudá-lo? O crescimento, o ganho de peso e o padrão flexor. Então, esse padrão flexor vai promover essa frenação, vai dar estabilidade para o movimento inspiratório e, além disso, vai começar a moldar as costelas de maneira que o diafragma tenha um melhor desenvolvimento no sentido de ser mais funcional para a ventilação e, consequentemente, para o desenvolvimento sensório-motor. Então, essa massa muscular e o tônus inspiratório adquirido vão promover a abertura das vias aéreas, aumento do volume pulmonar, crescimento pulmonar e estabilidade da parede torácica. O manuseio gentil deve ser adequado à idade gestacional, à idade cronológica, ao impacto clínico sofrido por cada um desses bebês e ao peso corporal. Tudo isso importa no momento em que nós vamos planejar e assistir cada um desses bebês. Então, o cuidado deve ser individualizado e todos os bebês devem ser tratados todos os dias. Nosso tempo é curto, mas eu trouxe um vídeo de demonstração em um bebezinho para que vocês possam ter ideia de como é o atendimento de um bebê através do método reequilíbrio tóraco-abdominal na UTI neonatal. Então, esse bebê que nós vamos assistir um pequeno trecho do atendimento dele, ele nasceu de 34 semanas e 5 dias, porém com o retardo do crescimento intrauterino. Então, o peso dele neste momento do vídeo era de 1.555 gramas. Então, nós podemos observar o esforço desse bebê para respirar, né? Nós vamos ver alguns sinais de esforço e as deformações, as deformidades da caixa torácica em função desse esforço.
Observem o posicionamento das costelas. Já vamos ver que a cintura escapular fica muito elevada em qualquer pessoa com disfunção respiratória. Então, a elevação da cintura escapular já está presente por uso excessivo da musculatura acessória. O bebê apresenta um assincronismo ventilatório entre tórax e abdômen. E aí eu já estou trabalhando com ele, organizando a respiração dele através de vários manuseios que são extremamente sutis. Vejam como ele apresenta um movimento que leva a caixa torácica para dentro em determinadas áreas e usa demais a musculatura acessória. Então, esse bebê é um bebê cansado, né? Vejam que todo o tratamento é feito levando o bebê para o padrão flexor. E aqui, manuseios executados na região abdominal para atender a demanda de melhora do movimento diafragmático. E observem que o bebê, ele se sente confortável. Não há nenhum movimento ou movimentação que perturbem a tranquilidade do bebê. Ele começou com a boquinha aberta, agora ele já está com a boquinha mais fechada, respirando melhor, vai abrir o olhinho, vai se sentir mais confortável do que ele estava inicialmente. Então, esse trabalho progressivo da redução do esforço, né, que a gente poderia demonstrar em vários bebês, mas nós não temos esse tempo, é feito dessa maneira. Gentil, que pode ser na incubadora, pode ser no berço aquecido, pode ser no colo, quando isso se torna possível, pode ser no colo da mãe. Enfim, o manuseio pode ser realizado nas diferentes situações que um bebê se encontra dentro de uma UTI neonatal, sempre lembrando que a necessidade maior é de organização de todos os sistemas, levando esse bebê sempre à homeostase. E óbvio que para a realização de qualquer prática, especialmente com uma população tão frágil e sensível, é necessário que nós possamos caminhar ao lado da ciência, observando o que esse método reequilíbrio tóraco-abdominal pode trazer de positivo ou de negativo para essa população. Até agora, não foram encontrados efeitos negativos nos trabalhos científicos produzidos. Então, já temos revisões de literatura, aplicação do reequilíbrio tóraco-abdominal em neonatos no pós-operatório de cirurgias da parede abdominal, uma série de casos. O reequilíbrio tóraco-abdominal em recém-nascidos prematuros, efeitos em parâmetros cardiorrespiratórios, no comportamento, na dor e no desconforto respiratório, com desfecho positivo para todos esses parâmetros. O efeito agudo do método de reequilíbrio tóraco-abdominal em lactentes com diagnóstico de bronquiolite, porque a bronquiolite é uma doença bastante assustadora para o neurodesenvolvimento, não só de bebês que, infelizmente, podem ter sequelas neurológicas a partir de uma infecção viral e desenvolvimento de uma bronquiolite, mas como a bronquiolite pode afetar o desenvolvimento sensório-motor de muitos bebês, mesmo os que são típicos. E agora eu gostaria de apresentar um caso que foi tratado por uma colega, um caso de um bebê que nasceu de 27 semanas, porém com retardo do crescimento intrauterino. Então, um bebê que nasceu com 500 gramas, um bebê muito pequeno, e foi acompanhado com o método RTA desde a UTI até mais de 1 ano de vida. Então, nós podemos observar que, primeiro, eu vou colocar as questões positivas, é um bebê com uma broncodisplasia, obviamente, né? Ele ficou muitos dias entubado, 70 dias entubado,
e depois ventilação não invasiva. Então, é um bebê broncodisplásico, mas vejam que, apesar dos movimentos que levantam a possibilidade de uma possível sequela neurológica, né, através da avaliação do General Movements, esse bebê já não apresenta tanto esforço para respirar, ele ainda tem esforço para respirar. Vocês viram agora há pouco que as costelas foram muito para dentro no momento da inspiração. É um bebê desorganizado, mas a caixa torácica dele não apresenta a deformidade que, em geral, se encontra em bebês não tratados com reequilíbrio tóraco-abdominal. Depois aqui podemos ver como esse bebê já respira muito melhor, com quase nada de deformidade torácica, um pouco de distorção nas costelas inferiores. Como ele tem os braços para frente, alcança um pouco o padrão flexor e se movimenta no padrão flexor e evolui para essa situação, já coordenando a respiração com atividade não respiratória, assim como no vídeo anterior. Engatinha. E hoje é esse mocinho lindo, com uma levíssima alteração de marcha. Então, é um prazer enorme quando se pode fazer esse acompanhamento, tirar esses bebês do esforço muscular ventilatório, conduzindo o desenvolvimento qualitativo desde a UTI neonatal, para que eles tenham melhores desfechos nos acompanhamentos quando deixam a unidade de terapia intensiva. Essa era a minha fala. Eu agradeço imensamente a presença de todos, o convite, a OACI que me traduz, e convido vocês a visitarem o Método RTA no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vocês vão poder ver vários vídeos de tratamento, vários antes e depois de pacientes, como eles progridem positivamente, e dizer finalmente que foi uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada.